16/11, encontro de casais, às 18 horas. Muito bem, eu quero compartilhar com você uma palavra que está em meu coração, e confesso a vocês que estava muito pronto, e conversando com a Nádia, eu falei para ela, eu quero falar sobre o amor nessa noite. E vim orando e estudando sobre esse assunto, mas hoje de manhã, no meu tempo devocional, eu percebi que Deus estava ajustando a minha sintonia para falar sobre um outro assunto, um outro tema. E o tema que eu quero falar nessa noite aqui, ele tem muito a ver com uma sequência, uma continuidade do que foi falado domingo à noite passada, onde a Nádia falou sobre posicionamento. Então veja, a pergunta é, o que fazer até que Jesus venha? E a resposta é, viver posicionados em transformação contínua. Diga isso comigo, até que Jesus volte, eu preciso viver posicionado numa transformação contínua. Nós não temos nenhuma dificuldade em compreender, aceitar e viver como filhos de Deus. A gente entende que uma das grandes missões de Jesus na terra foi nos tornar filhos de Deus. Agora, pela graça nós somos filhos de Deus, mas a pergunta que não quer se calar, eu estou vivendo como um? Eu sou um filho, mas eu estou vivendo como filho ou estou vivendo com outro tipo de relação? Eu me mantenho posicionado em transformação contínua. Perceba a palavra contínua. Não é uma transformação que acontece hoje e está tudo resolvido para o resto da minha vida. Não. A palavra contínua aponta que todos os dias precisamos ter um nível de posicionamento na fé para manifestar tudo aquilo que nós somos como filhos de Deus. Então, Deus tem nos falado sobre desfrutar a plenitude de Cristo, sobre posicionamento de filhos, naquilo que pensamos, falamos e agimos, mas eu quero trazer alguns exemplos. Como é que um filho posicionado, ele vai se comportar? Deixa eu exemplificar isso aqui para trazer para mais próximos de nós. Primeiro lugar, um filho posicionado, pode passar, Samuel, por favor. Num mundo cheio de cobiça, um filho posicionado, ele decide ser generoso. Isto é posicionamento. O mundo está tomado por cobiça, sim ou não? Como é que um filho de Deus se posiciona em um mundo cobiçoso? Ele é generoso. Ela é generosa. Segundo lugar, no mundo cheio de ódio, um filho de Deus posicionado, ele decide amar. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, sim ou não? Mas veja, filhos posicionados não odeiam, eles amam. Porque por mais que a gente é influenciado a odiar, o nosso posicionamento é um posicionamento de amor. Então no mundo de ganância, no mundo de cobiça, a gente é generoso, no mundo de ódio, a gente ama, no mundo cheio de divisões, porque o mundo está polarizado, sim ou não? A gente acha que essa conversa política é só aqui no Brasil, né? Ô, irmão, você não sabe de nada. O mundo está dividido. O mundo está dividido. A divisão que a Guerra Fria trouxe, depois da Segunda Guerra Mundial, a divisão política entre progressistas e conservadores, entre esquerda e direita, ela nunca esteve tão no auge no mundo como está nos nossos dias. Você acha que essa disputa que a gente vive é só aqui no Brasil? Dá uma olhadinha para os Estados Unidos, dá uma olhadinha para a Europa, dá uma olhadinha para a Oceania, dá uma olhadinha para a Ásia. Você vai ver que o mundo está polarizado, dividido.
E em um mundo dividido, filhos de Deus posicionados em terceiro lugar, ele decide unir. Ele é um elo de pacificação, de união. Em quarto lugar, num mundo cheio de guerras, um filho de Deus posicionado, como a gente já disse, ele pacifica. Já tem guerra demais. Já tem guerra demais no trabalho, meu irmão, para você estourar mais motins lá no seu trabalho. Já tem guerra demais na sua família para você ser um instrumento do diabo para gerar mais problema na família. Então, em um mundo cheio de guerras, a gente decide, olha a expressão, eu decido ser um pacificador. Posicionamento. Eu decido pacificar e não aumentar o conflito. Tem filhos de Deus que quanto pior a tragédia, melhor. Tem filhos de Deus que acham que o conflito familiar está pouco, e vai lá e taca mais gasolina, mais fogo, porque ele quer ver o negócio mais pipocando, mais aceso ainda. Falta de posicionamento. Em quinto lugar, em um mundo exausto, nós decidimos nos posicionar no nosso lugar de descanso. E este lugar de descanso é Jesus. Eu estou descansado, irmão. Eu estou descansado. Ele é o meu lugar de descanso. O mundo está exausto, irmão. As pessoas não aguentam mais tanta disputa, tanta guerra. Alguém uma vez me perguntou, pastor, por que você não entra nos debates teológicos na internet? E eu disse, porque eu não tenho tempo a perder. Tem muita guerra, tem muita gente discutindo, tem muito blá blá blá. A gente precisa manifestar o amor de Deus, irmão. A gente precisa viver na prática o que Jesus nos mandou fazer. Então, em um mundo exausto por intrigas, confusões, conflitos e tal, a gente decide estar no nosso lugar de descanso. E o nosso lugar de descanso é Jesus. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? O seu lugar de descanso é a presença de Jesus. Pastor, como é que a gente se posiciona? Nós nos posicionando sendo igreja de Jesus. Posicionamento é resultado de transformação. E olha que interessante, é muito comum as pessoas dizerem assim, não, eu tive uma revelação de Deus. Deus me falou em sonho. Deus me falou em palavra. Deus me falou em profecia. Deus me falou. E eu acredito em tudo isso, irmãos. Tudo isso. Agora tem um detalhe. Nada vai mudar na nossa vida enquanto não tivermos atitudes de acordo com a revelação que Deus nos deu. Nada vai mudar. Pode correr o risco de nós carregarmos uma dezena de sonhos, uma dezena de visões, uma dezena de profecias, morrermos, chegarmos no nosso último dia de vida e a gente chegar à triste conclusão de que nada aconteceu. Sabe por que nada aconteceu? Porque eu sou alguém que só carreguei essas visões, revelações e profecias. Eu não sou alguém que tive atitudes correspondentes ao que Deus estava me falando. Então, é muito importante a gente separar essas coisas. Por quê? Porque filhos de Deus, eles se posicionam. Eles têm esse coração. Eles têm essa disposição. E isso a gente vai ver na leitura do texto bíblico dessa noite. 2 Coríntios capítulo 3. Abra sua Bíblia comigo. E verso 9 a seguir. 2 Coríntios 3 e verso 9. Diz a palavra, porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. E não é aquele que está em Brasília, tá? Não é o ministério de justiça da Brasília.
de Brasília. Não, não. Paulo está falando sobre o ministério da condenação, que veio através da lei, e o ministério da justiça, que veio através do sacrifício de Cristo. E Paulo está dizendo aqui, esse ministério da justiça vai exceder em glória o ministério da condenação. Ok? Verso 10. Porque também o que foi glorificado nessa parte, não foi glorificado por causa desta excelente glória. 11. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória aquilo que permanece. 12. Tendo, pois, tal esperança, diga comigo isso, eu tenho esperança. Diga comigo, por isso, eu falo com muita ousadia. Paulo está dizendo, use, já que você tem essa esperança, a gente precisa usar de muita ousadia no falar. A gente é ousado nessas coisas. Versículo 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Versículo 19, para a gente correr aqui, versículo 15. Vamos no 15 ainda, obrigado, Samuel. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. O que Paulo está dizendo aqui à igreja é que o que Cristo veio fazer trouxe ao ser humano uma condição de revelação, de honestidade, de transparência. Trouxe ao ser humano a capacidade de viver de forma sincera, honesta, aberta. Ele tem a condição de viver com o rosto descoberto. E essa expressão significa, nós não precisamos maquiar a nossa realidade. Nós não precisamos maquiar quem nós somos. Preste atenção nisso. Se você precisa maquiar para ser aceito no trabalho, para ser aceito na sua família, para ser aceito por quem você quer impressionar, Paulo está dizendo, diante de Cristo você não precisa de nada, porque Ele sabe quem você é. Nós não precisamos impressionar Cristo. Nós não precisamos mostrar para Ele algo que não somos, porque o ministério da justiça se manifestou. Ele tirou tudo aquilo que era forçado, tudo aquilo que era artificial, tudo aquilo que não era verdadeiro, porque diante dele nós podemos ir com o rosto limpo, com a cara limpa, porque Ele sabe quem nós somos. E Paulo está dizendo isso para a igreja. No verso 15, ele diz assim, até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração. Em outras palavras, o entendimento deles está comprometido. Por quê, pastor? Porque eles não conseguem enxergar a beleza que há em Cristo, a beleza que há em Jesus. Os judeus, segundo Paulo, eles acessavam a lei de Moisés e eles liam a Moisés pela ótica da condenação e não pela ótica da justiça de Cristo. E Paulo faz questão de deixar isso claro. Essa dificuldade de entendimento, esse entendimento comprometido prejudicou o progresso deles. Só que aí Paulo vai sinalizar a solução. Verso 16, por favor, do capítulo 3 de 2 Coríntios. Vocês podem ler? 1, 2, 3. Veja, Paulo está dizendo, quando os judeus se converterem a Cristo, eles vão chegar à conclusão de que eles não precisam mais de véu. Irmãos, isso aqui é muito aplicável para nós.
Quando a gente está diante do Senhor de coração, em rendição, em transformação, em um relacionamento sincero, honesto, verdadeiro com Jesus, a gente sabe que a gente não precisa maquiar nada. A gente pode ser quem realmente nós somos. A gente pode ser quem realmente somos. Por quê? Porque o véu foi retirado. A separação que havia não existe mais. Verso 17. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há... Que tipo de liberdade Paulo está falando? Paulo está falando de uma liberdade do Espírito Santo para agir poderosamente em nossas vidas e nos transformar. A questão que cabe aqui para cada um de nós é muito simples. Qual é o nível de abertura que eu dou para o Espírito Santo me transformar? Qual é o nível de espaço, de liberdade que eu entrego para o Espírito Santo agir em mim? Porque o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito? Subentende-se que Ele está em nós, segundo o que o próprio Paulo ensinou. Aqui tem que ter o que, gente? Liberdade para Ele fazer o que? Transformar, modificar. O nosso nível de abertura define o nosso nível de transformação. Qual é o nível de abertura que estamos entregando para o Espírito Santo mudar a gente? É isso que Paulo está dizendo aqui no verso 17. E no 18 vai dizer: mas todos nós, com a cara descoberta, com o rosto descoberto, sem hipocrisia, irmão, sem quem nós realmente somos, as pessoas gostando de nós ou odiando a gente. Sabe por quê? A maior aprovação que a gente precisava, nós já temos, que é a do nosso Pai. Ele já nos aprovou, Ele já nos adotou. Quem vive em busca de aprovação aqui na terra se perde. Por isso que nós precisamos... Pastor, por que as pessoas fingem tanto? Por que as pessoas são tão hipócritas? Por que as pessoas são tão artificiais? Porque elas temem ser rejeitadas. Aí elas mascaram uma coisa que elas não são para impressionar, para que os outros acolham ela. E sabe o que Paulo está dizendo aqui para nós? Você pode ser quem você é. Você pode, diante de Cristo, estar com a cara descoberta, com o rosto livre, refletindo. Isso é poderoso. Refletindo a glória do Senhor. E cada vez que você reflete mais, cada vez mais você é transformado de glória em glória, de glória em glória. E isso não tem fim. É isso que Paulo está dizendo. Se o nível da glória diminuía em Moisés, o nível da glória em Jesus, ele só aumenta. Se Moisés, depois que descia do Monte Sinai, ele precisava pegar o lenço e cobrir o rosto, para fazer de conta que o rosto, porque a Bíblia diz que Moisés descia do monte com o rosto resplandecendo, e isso impressionava os israelitas. Eles viam Moisés e falavam: uau, ele esteve com Deus, olha o rosto do Moisés, brilhava. Só que aí o Moisés ia perdendo aquela comunhão, sabe? Ele era ser humano, errava, você sabe, ele falhava, tomava decisões erradas, e aí a glória, o brilho do rosto de Moisés ia desaparecendo. Aí sabe o que o Moisés fazia, Paulinho? Ele colocava um lenço no rosto, para transmitir a ideia de que a glória ainda estava lá, mas era fingimento. Ele estava tentando passar um pano, irmão. A glória já não estava como deveria estar. Agora veja, se no ministério da condenação, se em Moisés o nível da glória só diminuía, agora em Cristo o nível da glória só aumenta.
O nível de transformação é cada vez maior, porque o objetivo de Jesus é esse que aparece no final do versículo 18, para que a gente seja transformado de glória em glória, na mesma imagem. Ou seja, tendo como modelo a imagem de Jesus, sendo transformados pelo Espírito do Senhor. Você diz amém para isso? Então a pergunta é, pastor, como eu me posiciono para viver essa transformação profunda? Como eu me posiciono para ser verdadeiro, ser honesto, não me preocupar com quem vai me aceitar ou quem vai me rejeitar? Como eu me posiciono para ser um filho de Deus nesse tempo tão desafiador que a gente vive? E eu trago 2 pontos para essa pergunta, ou 2 respostas para essa pergunta, e a gente encerra e vai orar. Então, primeira resposta: como me posiciono em transformação contínua? Número 1, você pode ler? 1, 2, 3. Você sabe que um dos maiores desafios que a gente tem é vencer a nossa própria resistência. Ou, para quem está participando do CR, nas terças, vencer a nossa própria negação. A gente vive negando. A gente não aceita a nossa realidade. A gente vive achando culpados para os nossos problemas. A gente vive transferindo culpa. A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do governo do meu país, a culpa é do meu chefe que não me valoriza, a culpa é da minha esposa que não me ama o suficiente, a culpa é do meu filho que não me honra o suficiente. A gente sempre está arrumando desculpa, irmão. Sempre. Quando na realidade, a palavra de Deus chama isso de resistência. Se a gente está arrumando desculpa, ao invés de nos render quando Deus fala conosco, isso tem um nome na Bíblia. Isso se chama resistência. Eu estou resistindo. Eu estou me opondo ao que Deus está fazendo. A pergunta é, como está a nossa rendição diante de Deus? Como anda a nossa rendição diante de Deus? E por que isso é importante, irmão? Porque resistir dá mais trabalho do que se render. Eu vou repetir isso. Resistir vai te cansar mais do que você se render. Você vai ficar mais cansado. Resistir vai exigir muito mais de você do que você se render. Eu digo como experiência própria. Quantos episódios, irmãos, eu tentei resistir, fiquei tão cansado, tão exaurido. E alguns episódios que eu consegui me render, aquilo veio como um renovo de forças para mim, foi leve, foi suave, eu cheguei no objetivo, eu transpassei o objetivo, cheguei do outro lado, tudo pelo simples fato que eu me rendi. Então é importante que você saiba que se render é mais fácil do que resistir. Você vai ter menos trabalho. Agora, se você quer continuar resistindo, é uma escolha sua. Continue resistindo. Continue se cansando muito. Continue tendo muito trabalho. Continue lutando com a força do seu braço. Continue fazendo do seu jeito. É uma escolha. Que tipo de escolha a gente está fazendo? Os últimos 3 dias eu estava numa conferência com a Nádia, Damião e Fabiana, e a gente passou algumas horas ouvindo alguns homens de Deus lá. E o pastor Armando Bispo, que é um pastor lá de Fortaleza, ele usou uma expressão, irmão, que me marcou. Ele disse o seguinte: precisamos deixar de brincar de ser Deus. Isso cansa, aumenta a nossa ansiedade, nos deixa deprimidos e estressados. Eu vou repetir isso. Precisamos deixar de brincar de ser Deus. Isso nos cansa, alimenta a nossa ansiedade,
nos deixa deprimidos e nos deixa mais estressados. O que ele quis dizer com brincar de ser Deus? A gente quer brincar de ser dono da nossa própria vida, irmão. A gente quer brincar de senhores do nosso destino. A gente quer brincar de que quem manda na minha vida sou eu, quem manda no dinheiro sou eu, quem paga minhas contas sou eu, quem resolve a minha vida sou eu, quem desenrola as coisas sou eu. E isso é brincar de ser Deus, e esse trem cansa. Esse trem desgasta, irmão. Esse trem alimenta a nossa ansiedade. Quando eu decido não me render, quando eu decido resistir ao que Deus está falando, se eu já entreguei minha vida para Ele, se Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador, aquele que é o dono legal da minha vida, e eu insisto em resistir, eu estou, em outras palavras, dizendo para o Senhor: Senhor, não és competente o suficiente para cuidar da minha vida, por isso eu preciso tomar as decisões aqui, eu preciso cuidar das coisas aqui, eu preciso acertar as coisas aqui. Isso é uma resistência. Será que não é por isso que a gente está cansado, irmão? Será que não é por isso que a gente está alimentando ansiedade, estresse, e alguns de nós estamos deprimidos? Tudo bem, eu entendo, tem depressão que é biológica, que tem que ser tratada com medicação. Perfeitamente, irmão, não precisa falar, a gente entende isso. Tem questão de saúde mental que é questão biológica, orgânica. Mas a pergunta que não quer se calar é: será que a gente não está com a nossa resistência ocupando o lugar que não nos pertence? E isso está aumentando a nossa ansiedade, aumentando o nosso estresse, aumentando e intensificando, nos deixando mais deprimidos. Esse é um ponto para a gente pensar. Hebreus capítulo 3 e versículo 7, esse texto vai falar sobre resistência. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 3 e verso 7, ele vai dizer assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o seu ou vosso coração. Hebreus 3, 8. Não endureçais o vosso coração. Se fosse aplicar, eu costumo comentar esse texto dizendo o seguinte: é como se Deus dissesse para nós assim: para de ser teimoso, para de ser teimosa. Até quando? Até quando vocês vão teimar em algo que não faz mais sentido? Vocês estão resistindo a algo que vocês já deveriam estar rendidos. Seguindo: não endureçais o vosso coração como no dia da provocação, no dia da tentação no deserto. Olha o 9. Onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Irmão, o povo de Israel viu as obras de Deus no deserto durante 40 anos. A Paula, recentemente, pregando aqui sobre aprecie o deserto, ela falou sobre isso. A roupa que não envelhecia, o maná do céu, a água que saia da rocha, a travessia do Mar Vermelho, a travessia do Rio Jordão, milagre, 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 milagre durante 40 anos. E mesmo assim, eles estavam tentando a Deus e colocando Deus à prova. A pergunta é: se eles fizeram isso durante 40 anos, eles resistiram a Deus durante 40 anos, e vocês sabem, eles pagaram o preço, sim ou não? A pergunta é: quantos anos a gente está resistindo a Deus? Quantos anos? Quantos anos a gente está dizendo: não, isso aqui não é para mim não, isso aqui é problema do outro, isso aqui é para o outro. Quantos anos a gente está vendo os milagres de Deus,
as maravilhas de Deus, os sinais, a provisão, irmãos, nós atravessamos a pandemia sustentados. O Senhor nos pegou pela sua mão assim, ó, e nos fez atravessar a pandemia, e nós chegamos aqui, nesse ponto da história. A mão de Deus nos conduziu. Agora, aqui, ao invés de eu ter um coração rendido a Deus, eu estou resistindo a Ele? Eu insisto em dizer, Deus, vai ser do meu jeito, vai ser de acordo com o meu conhecimento, a minha sabedoria, a minha forma de agir. Eu insisto, mesmo Deus me pegando e me conduzindo e me trazendo até aqui. Versículo 10, o Senhor diz para aquele povo: por isso eu me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Irmão, você não sabe como eu tenho chorado diante de Deus, para que esse versículo 10 não seja uma realidade para a nossa geração. Eu tenho chorado diante de Deus e eu tenho dito: Senhor, tem misericórdia, não se indigne com esta geração. Traz arrependimento, traz quebrantamento, traz rendição no coração do teu povo, traz quebrantamento. Irmãos, uma das coisas que a gente mais ora nesta igreja é para que a igreja seja quebrantada à voz de Jesus. Porque, irmão, Deus se indigna com uma geração que é resistente. Deus se ira com um povo que é rebelde, teimoso e que não faz a vontade dele. E eu tenho chorado por isso. Deus, tem misericórdia da nossa geração. Nos ajuda a ser uma geração que não atrai a sua indignação. Nos ajuda a ser uma geração que anda nos teus caminhos e que faz a sua vontade. O Senhor Deus está dizendo que eles não queriam andar na vontade dele. Isso é muito sério, irmãos. Quando a gente fala de parar de resistir para se render, eu gostaria que você se lembrasse do que o apóstolo Tiago disse, capítulo 4, versículos 7 e 8, um texto bastante familiar para nós aqui. E o apóstolo Tiago diz o seguinte, Tiago 4 e 7, sujeitai-vos, pois, a Deus. Continue. O que mais? Irmãos, e tem muitos de nós que está fazendo exatamente o oposto desse texto. Sabe o que alguns de nós estamos fazendo? Alguns de nós estamos fazendo o seguinte: nos sujeitando às nossas vontades, resistindo à vontade de Deus, e a gente ainda quer que o diabo fuja. Você acha que ele vai fugir? Não, eu vou perguntar de novo, que eu acho que você não entendeu. Você acha que o diabo vai fugir? Será que não é por causa disso que você vive tanta guerra? Cristão vai viver guerra, irmão, vai viver luta, tá? Mas a palavra em Efésios 4, 27 diz o seguinte: não deis lugar ao diabo. Porque se a gente der, sabe o que vai acontecer? A gente vai se sujeitar à nossa vontade, resistir à vontade de Deus, e a gente vai ficar esperando o diabo fugir. E eu vou ser honesto para você, o diabo não vai fugir. Não foge. Porque a gente não está se sujeitando a Deus. Eu estou papo aberto aqui com vocês estão entendendo, né? Papo aberto, irmão. Conversa de pai, conversa de família isso aqui. Papo aberto, transparência total. Pastor, mas e se eu orar? E se eu fizer o jejum de Daniel? E se eu fizer o apóstolo das nações vir aqui, impor a mão, passar o paletó em mim? E se o profeta que faz E se eu cantar tem sabor de mel? E se vir um cantor do fogo, da canela de fogo? Irmão, não vai funcionar. Sai dessa. Sai dessa. Para de ser menino. Para de ser menina. Isso não vai resolver. O que resolve, pastor? Diga comigo, posicionamento.
se sujeite a Deus, resista ao diabo, e eu quero ver se o diabo não vai fugir, irmão. Quero ver se ele não vai fugir, ele vai fugir. O ponto é que a gente não tem essa entrega, e automaticamente a gente não tem essa rendição. E não tendo essa rendição, a gente alimenta a resistência. Alimenta a resistência. A gente acha que se eu não me rendo, eu tenho aqui uma posição neutra, não é nem resistente e nem rendido. Eu tenho um meio termo aqui, pastor, estou no meio termo. Não tem. Ou eu me rendo, ou eu resisto. Não tem meio termo. Se eu não me rendo, eu estou alimentando a resistência. Se eu venço a resistência pela rendição, eu estou alimentando o meu quebrantamento, alimentando a minha disposição de se render cada vez mais e mais e mais e mais e mais à vontade de Deus. É simples assim a equação, irmão. Não tem nada aqui que precisa de um super ensinador para ensinar. É simples assim. Em segundo lugar, como eu me posiciono em transformação contínua? Primeiro, parando de resistir e me rendendo. Segundo, tendo Jesus como meu modelo. Diga isso comigo, Jesus é o meu modelo. Você pode dizer mais uma vez, Jesus é o meu modelo. Agora olha para a pessoa que está do seu lado e diga, que Jesus seja o teu modelo. Sabe por que eu falo de Jesus como modelo? Porque é muito comum também a gente mais ou menos dizer assim, não, eu tenho Jesus como modelo, mas eu tenho também isso e aquilo, esse e aquela. Eu tenho Jesus como modelo, mas quando o calo aperta, eu vou para aquela pessoa orar por mim. Eu tenho Jesus como modelo, mas quando o diabo, o demônio, pega alguém lá, eu vou ligar para o pastor, para o líder, ou para aquela irmãzinha canela de fogo para expulsar o demônio. Eu lembro de a Nádia conta essa história. A gente estava dormindo em casa, o telefone toca, era perto de umas 2 da manhã, Nádia, aquilo? Não lembra, né? Mas é a passada de meia-noite. Pessoa desesperada, o diabo pegou a mulher aqui no nosso quintal, está quebrando tudo, está arrebentando com tudo, pastor, você tem que vir para cá, você tem que vir para cá. E aí, aquele desespero, irmão. Aí a Nádia disse para a irmã assim, irmão, na autoridade do nome de Jesus, nós enviamos você para expulsar esse demônio. Expulse e ele vai sair. Sabe o que aconteceu lá, irmão? A pessoa usou da autoridade do nome de Jesus e o demônio... Mas sabe o que é melhor do que isso? Porque demônio sair no nome de Jesus, isso aqui, irmão, é fichinha, é pé nas costas. Isso aqui não tem escolha. Sabe o que é melhor do que isso? A pessoa viveu uma experiência profunda de dependência com Jesus, e aconteceu outras vezes o mesmo episódio no quintal com as mesmas pessoas, e pergunta para mim se eles ligaram de novo lá em casa. Não ligaram mais. Sabe por quê? Porque eles se revestiram, eles entenderam que a autoridade no nome de Jesus para expulsar, e eles mesmos começaram a orar e expulsar demônio. Agora pense no mesmo exemplo. Se a gente recua um pouquinho, as pessoas olham para Jesus e elas querem ter Jesus como modelo, mas querem ter outras pessoas também. Eu gosto da pregação do fulano, eu gosto da pregação da ciclana. Eu também gosto, mas eles não são meu modelo. Meu modelo é Jesus. Nos últimos 3 dias, nós ficamos mergulhados ouvindo 36 horas de ministração, irmão. Intercessão, adoração, 36 horas. Foram 22 preletores, homens de Deus, que Deus está usando no Brasil e no mundo. 22 pregadores, gente ungida por Deus, gente que eu admiro muito,
gente que eu sigo, que tem um exemplo muito legal, mas o meu modelo não é nenhum deles. Meu modelo é Jesus. Quem é o seu modelo? Vou perguntar de novo, quem é o seu modelo? Se Jesus é o teu modelo, pode ter certeza, você vai ter disposição de se posicionar e viver transformação contínua. Você vai ter disposição. Olha o que a palavra diz no finalzinho do versículo 18, e eu já estou caminhando para o final. O final do versículo 18 diz: somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Na mesma imagem. Na mesma imagem de quem? Deve ser a nossa pergunta. 2 Coríntios 3,18. Na mesma imagem de quem? De Jesus. Somos transformados na imagem dele. Ele é o nosso modelo. Ele é a nossa referência. Ele é a nossa vida. Ele é o nosso Salvador, libertador, nosso curador. É Ele que derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados. É Ele o sacrifício perfeito de Deus para redimir as nossas culpas. Ele é o nosso modelo. O próprio Paulo que escreveu essa segunda carta, interessante que na primeira carta, 1 Coríntios 11 e versículo 1, o Paulo vai dizer assim, 1 Coríntios 11, 1, ele diz: sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Paulo está dizendo em outras palavras, 1 Coríntios 11, 1. Paulo está dizendo em outras palavras, me imitem, porque o meu exemplo, o meu modelo é Jesus. Irmãos, Paulo poderia se projetar aqui e dizer, eu sou o modelo, mas ele não diz isso. Ele diz assim, Cristo é o meu modelo. Quem é o seu modelo? Deixa aqui abrir uma particularidade de atendimentos pastorais. Você sabia que a gente atende muitas pessoas no gabinete, e conversando com algumas pessoas, elas revelam uma dor profunda, porque elas confiaram numa pessoa, acharam que aquela pessoa era um referencial de fé, um modelo a ser seguido, e foi justamente aquela pessoa que frustrou elas. E as pessoas guardam uma dor profunda, porque elas tinham como modelo aquela pessoa. E quando a gente assume como modelo pessoas, a gente precisa entender isso, a gente precisa separar. Pessoas são falhas, são limitadas, pessoas erram, pessoas frustram, pessoas ofendem, mas Jesus não. Jesus não. Então a pergunta é, quem é o seu modelo? Dependendo de quem for o seu modelo, você vai ter uma disposição maior de viver essa transformação contínua, de se posicionar em fé, de amar e de dizer, Senhor, eu me rendo. Talvez Deus separou essa noite aqui para você ter um nível de rendição que você ainda não teve. Deus talvez preparou esse momento aqui para você render-se em um nível que você ainda não se rendeu, e Deus sabe aonde você precisa se render. Eu não sei, a pessoa que está do seu lado provavelmente não saiba, mas Deus sabe onde você precisa se render. Qual é a área da sua vida que você demonstra maior resistência? Essa é a área que Deus exige maior rendição.
a área que você mais quer proteger, mais quer camuflar, mais quer esconder, mais quer maquiar, mais quer mascarar, é essa área que Deus quer um nível maior de rendição, para poder mudar a história da sua vida. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pelo privilégio de ouvir a Tua voz. Obrigado pelo privilégio da Sua palavra, que é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Senhor, eu te peço, como igreja, como filhos do Senhor, que o Teu Espírito sopre sobre nós e nos dê a capacidade necessária para o posicionamento. Mas antes disso, Senhor, que o Teu Espírito venha com força, mas com uma força profunda de rendição. Queremos nos render ao Senhor, e que essa rendição, Pai, não seja algo que aconteça só aqui, só nesse culto, mas que esta rendição nos acompanhe nos dias da semana, que essa rendição nos acompanhe amanhã no nosso local de trabalho, que essa rendição nos acompanhe na semana, nos conflitos familiares que vão surgir, que essa rendição nos acompanhe, Senhor, quando as pessoas nos rejeitarem, quando as pessoas, Pai, nos excluírem, quando as pessoas nos ofenderem, que esse nível de rendição nos acompanhe, uma rendição total, uma disposição profunda de viver o posicionamento. Pai, eu quero orar por mim, quero orar pelos meus irmãos. A verdade é, Pai, que muitos de nós estamos tão cansados, tão esgotados, tão deprimidos, tão ansiosos, e boa parte disso a culpa é nossa, Senhor. A maior parte disso é culpa nossa, porque nós não nos rendemos à Tua voz, nós não nos rendemos à Tua vontade. Como disse o pastor Armando, nós brincamos de ser Deus e queremos fazer a nossa vontade. Isso nos cansa tanto, Senhor. Pai, que o Teu Espírito sopre aqui arrependimento nessa noite, que o Teu Espírito sopre aqui a disposição de se quebrantar, e junto com isso, Pai, que venha uma mudança profunda de vida, porque quem está em Ti é uma nova criatura. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Pai, que em nome de Jesus a Tua igreja viva coisas novas, que o Teu povo desfrute de todas as promessas que há na Tua palavra, porque no Senhor está o sim, está o amém, desde agora e para todo sempre. Igreja, se coloca de pé, e eu quero te convidar a, nesse momento, continuar falando com o Senhor. Nós vamos adorar a Deus com uma canção, mas nesta canção você tem a liberdade de se posicionar diante do teu Pai, diante do teu Deus e do nosso Deus, diante de Jesus. Ele está aqui ouvindo o teu derramar, Ele está aqui testemunhando a sua rendição. Então esse é o momento seu e Deus, seu com Deus. Não permita que nada te atrapalhe agora. Nós vamos adorar o Senhor e você faz a sua rendição aí, com as suas palavras, com as suas atitudes. Vamos adorá-lo.